Estamos com o deputado estadual Cidelvan Nóbrega, que integra 3 comissões aqui no Parlamento Baiano e está há 8 anos aqui na Casa Parlamentar. Deputado, bem-vindo ao programa Projeto de Lei aqui no plenário da Assembleia Legislativa. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que estão nos assistindo nesse momento. E a gente vai falar um pouquinho como funciona essa casa, os projetos que a gente tem. E são momentos muito importantes para esclarecer ao nosso público como que essa casa funciona, como que os projetos andam nessa casa e assim, é muito importante dizer isso às pessoas. Ainda mais aqui no plenário, né, deputado? Pois é, as pessoas veem um pouquinho do nosso plenário, nosso dia a dia, como acontecem as coisas. Deputado, mas antes de iniciarmos o nosso programa, vamos assistir um pequeno vídeo a respeito do projeto de indicação do senhor, ok? Ok, vamos lá. O projeto de indicação do deputado estadual Cidelvan Nóbrega surgiu após pesquisas do gabinete do parlamentar e também após divulgação em abril deste ano de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, que pontuou que a Bahia é o estado onde mais faltam leitos de UTI neonatal. Atualmente, na Bahia, existem 332 leitos neonatais, quando, ainda segundo o levantamento, o ideal seria mais que o dobro. Voltamos com o deputado estadual Cidelvan Nóbrega. Deputado, em relação ao projeto de indicação que acabamos de assistir aqui o vídeo, em relação às UTIs neonatal aqui na Bahia, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, teve uma pesquisa recentemente, no dia 8 de abril, agora de 2018, falando que o déficit aqui na Bahia era o maior em relação à UTI neonatal. São apenas 322 unidades, 322 leitos. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O senhor fez um projeto de indicação, por que não pode ser um projeto de lei? Explica para o telespectador. Pronto, nós vamos falar um pouquinho por que o projeto de indicação. Porque nós que estamos aqui não podemos criar nenhuma despesa para o Estado. Nós somos vedados disso. Por isso, nós indicamos ao governador do Estado que ele precisa investir nisso. Você deu um dado muito importante. Nós temos apenas 322 para 417 municípios da Bahia. Então, nós temos um déficit maior em todo o território nacional e o governo do Estado precisa estar atento a isso, porque nós temos um número crescente de crianças que nascem. Em 2016, nós temos um dado aqui, era 416 crianças. Hoje já está em torno de 900 crianças. Então, assim, por dia. Então, 40 crianças por hora. Por hora. Então, você imagine, e crianças essas que às vezes nascem com alguma dificuldade, às vezes tem um parto prematuro, tem um parto que precisa de uma UTI. A gente observando isso por todo o estado, indicamos ao governador do estado que crie novas vagas, que crie um hospital específico para poder ter esse tratamento com essas crianças que nascem no nosso estado. Então, assim, é uma preocupação dessa casa, é uma preocupação minha e que o governo do estado, infelizmente, não está investindo nisso. Diga. Desculpa, Ele investiu em tantas outras coisas, mas falta cuidar das nossas crianças que estão nascendo, Fernanda. Deputado, só para o telespectador entender a respeito do projeto de lei. O projeto de lei tem um tipo de tramitação e o projeto de indicação, qual é o tipo de tramitação? O que me chamou a atenção em relação a esse projeto de indicação do senhor, que o senhor apresentou essa indicação no mesmo dia que foi publicada a pesquisa, né? Ou seja, o senhor mostrou agilidade. Mas como é que está esse projeto de indicação hoje aqui na casa? Nós, só voltando um pouquinho, a gente já viu uma pesquisa nossa interna sobre esse assunto e justamente no dia que foi publicado isso, a gente deu entrada nesse projeto. O projeto de indicação, ele tem um trâmite diferente do projeto de lei. O projeto de lei precisa ser aprovado na CCJ, precisa vir ao plenário, ter a maioria simples, ou seja, nós temos que ter 32 votos para aprovar esse projeto e depois de aprovado ele vai para
à governadoria. O governador vai aceitar ou não aquele projeto, ele pode dar um veto nesse projeto, isso volta de novo para casa. Então você veja a dificuldade que a gente tem aqui de você aprovar um projeto de lei. Por isso que a gente optou para fazer pelo projeto de indicação, que é um projeto que apenas mostra ao governo do estado que existe uma deficiência muito grande em nosso estado dessas UTIs. E o trâmite é muito simples, passa pela as comissões que é a CCJ e já é publicado no Diário Oficial. Isso dá ciência ao governo do estado para que ele tome as devidas providências. Então, assim, nós fizemos essa opção até pela vedação que a gente tem do projeto de lei, que não gera custo, e colocamos isso para que o governo do estado possa, então, ter essa sensibilidade de criar isso. Não obtive ainda uma resposta, marquei uma audiência com o secretário de saúde, estou aguardando um retorno dele para isso, para que a gente possa discutir isso, que a gente coloque pelo menos em alguns polos, como Itabuna, Porto Seguro, a cidade de Santo Antônio de Jesus, que são as cidades do interior, porque Irecê também. Irecê também é a região nossa lá, Irecê. Então, assim, nós fizemos essa pesquisa para que as pessoas não tenham que sair de lá para vir. Para você ter ideia, eu tenho um caso agora de uma criança agora que ela está no HO em Barreiras, esperando uma UTI para que possa ser transferida. A criança precisa ser operada, mas não tem uma UTI para que possa suportar o grau de, vamos dizer assim, da cirurgia dela. Ela precisa dessa UTI para que ela possa, então, ter pelo menos a chance de viver logo após essa cirurgia. Porque aumenta a sobrevida, né, deputado? E essa angústia dos pais que esperam tanto tempo o filho e na hora de, às vezes, parir com 37 semanas, tem essa apreensão toda, né? E é uma questão, Fernanda, que a gente tem essa dificuldade, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil inteiro. Nós tivemos casos recentemente, pelo Brasil afora, de crianças que morreram nessa fila de espera, crianças que esperam em média 30 dias para poder receber ou ter acesso a essa UTI. Então a gente faz um apelo ao governo do estado que olhe com carinho para isso. Apesar da gente estar aqui mostrando uma situação dessa, a gente sabe que isso demanda dinheiro, demanda um orçamento do estado, mas se coloque isso como prioridade, porque a gente precisa dar pelo menos a chance dessa criança que passa por essa dificuldade, ela ter a opção de viver. Como você disse, uma outra problemática, a mãe espera aí 9 meses para ter a sua criança. Quando a criança nasce com alguma dificuldade, aí começa novamente uma outra luta que é para manter o seu filho vivo, que é para conseguir uma UTI. Deputado, eu estava lendo até um artigo a respeito desse assunto do Ministério da Saúde, falando que o governo que escolhe determinar quantos leitos neonatal terá, né? Que no Brasil também há um déficit. Nós temos, acho que, 4.900 UTI neonatal. O senhor acha que a preocupação ainda é pequena com essa UTI neonatal? É muito pequena. A gente se preocupa muito com UTIs para outros casos e a gente esquece. O governo do estado até criou novas, né? Se criou novas para cirurgias, eles chamam de cirurgias eletivas, são aquelas cirurgias que acontecem no dia a dia, mas para as crianças recém-nascidas não existe essa preocupação ainda. Eu acho que o governo federal deveria impor isso aos governos dos estados para que a gente pudesse aumentar pelo menos o número, né? Porque hoje a gente tem pouquíssimos de alguns estados. Então, você acha que o governo federal e o estadual deveriam andar juntos? Eu acho que deveria andar juntos e até impor para que os estados conseguissem uma meta anual de criação dessas UTIs. Deputado, no bate-papo que a gente está tendo aqui, eu percebi que o senhor explicou para a gente por que escolheu um projeto de indicação.
E falou um pouco a respeito da burocracia que é apresentar um projeto de lei aqui no parlamento, né? Em qualquer parlamento, por gerar custo. Eu já estive aqui com alguns deputados e sempre questionei isso. O senhor acredita, o senhor já está aqui no parlamento há 8 anos, o senhor acha que melhorou um pouco, está voltando mais projetos de deputados? Porque há sempre um questionamento, que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Fernanda, nós tivemos uma melhora com a gestão de Ângelo Coronel, mas ainda está muito aquém daquilo que a gente deve fazer. A população cobra muito isso. Quais são os seus projetos? Qual o projeto que o senhor aprovou lá? E você imagina, nós temos aí centenas de projetos que estão na fila para serem aprovados por essa casa. Eu fiz um levantamento rapidinho, que são mais de 800 projetos só na CCJ. Né? Exatamente. Então, assim, eu participo justamente dessa comissão e, assim, nós damos o parecer. Uma outra dificuldade que a gente tem, que os deputados às vezes demoram muito para dar esses pareceres. Inclusive, na reunião passada, nós cobramos isso para que haja uma agilidade nesses pareceres, para que a gente vote lá para que venha ao plenário. O que o senhor acha dessa morosidade, deputado? O que é que ocorre? Veja bem, eu acho que o deputado ele precisa organizar o seu tempo aqui na casa, porque muita gente às vezes imagina, mas o deputado faz alguma coisa lá fora. A gente tem a nossa agenda fora, a gente tem a nossa agenda diária. Eu, pelo menos, sou muito organizado. Segunda-feira eu atendo as pessoas de fora. Na terça-feira eu deixo exclusivo para a gente poder fazer essa questão das comissões, atender, estar aqui no plenário. Quarta-feira são os 2 dias que a gente deixa especificamente para isso. Eu sempre tenho uma reunião na quinta-feira com os meus advogados, que nos auxilia nessa questão de dar os pareceres. Então, em média, eu levo aí 15 dias com os projetos que chegam ao meu gabinete. Mas tem alguns colegas que demoram realmente um pouquinho mais. Mas o que a gente deve dizer às pessoas, Fernanda, é que existe também um desinteresse do governo de não aprovar alguns projetos que nós pensamos e indicamos. Então, às vezes, aqui tem que haver aquela negociação entre o líder do governo, o líder da oposição, e às vezes isso demora muito para chegar a um consenso para o nosso projeto vir aqui. Então, você às vezes demora 6 meses para aprovar um projeto de lei nessa casa. Deputado, o senhor falou que muitas pessoas questionam o que é que faz um deputado, né? Já que eu questionei a respeito dessa morosidade. Mas é até bom o telespectador entender, por exemplo, o senhor faz parte de 3 comissões. E às vezes acontece de um parlamentar participar das 3 comissões ao mesmo tempo, né, deputado? Tem essa correria. Então a vida de um deputado é bem mais corrida do que as pessoas possam imaginar. O senhor acha que a população desconhece o trabalho do deputado? Qual a função do deputado? Que é fiscalizar e fazer projetos de lei? Fernanda, é uma questão que as pessoas não se preocupam muito. Eu conversava com um amigo ontem pela manhã e eu perguntei a ele: você lembra do deputado que você deu o voto? Não lembro, eu não sei nem quem é e tal. Então você veja um desinteresse das pessoas em saber como funciona o nosso dia a dia, até para que haja uma cobrança disso. E como você falou, a nossa casa ela tem um sistema, né? Nós, por exemplo, na terça-feira eu tenho uma comissão às 9, tenho uma comissão às 10 e tenho uma comissão às 11. Então, assim, você tem um tempo para cada uma delas. Né? Pois você acaba discutindo e, às vezes, são discussões importantes para o povo e que as pessoas não têm esse conhecimento. Então, assim, é uma crítica que a gente faz, a gente está vendo essa questão toda do nosso país passa, da questão da política, enfim, de tudo isso que tem acontecido, mas eu acho que as pessoas deveriam cobrar um pouco mais dos seus parlamentares, daqueles que lhe deram o voto, que conferiram a sua confiança e participasse mais do nosso dia a dia, viesse à nossa casa, tivesse um pouquinho de interação com aqueles que aqui estão, para que a gente possa mostrar à população como funciona isso aqui, qual é a dificuldade também que a gente tem. Então você tem as suas agendas aqui na casa, você também tem as suas agendas fora. Então assim, é um trabalho diário. Eu costumo dizer para as pessoas que
Eu trabalho e estou à disposição 24 horas, porque assim, toda hora que alguém liga, o telefone tem que estar ligado, a gente tem que estar sempre atento a todas as demandas e o que acontece no nosso dia a dia e que interfere também na vida das pessoas aí fora. Deputado, em meio à crise que vive o nosso país, né, atualmente, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para o eleitor, já que as eleições estão se aproximando? Eu tenho a dizer a eles que façam uma crítica de todos nós. Vejam, pesquise, conheça aqueles que estão colocando o seu nome para representá-los, procure ver como é que é a vida dele, se existe alguma coisa contra ele, o que ele faz no seu dia a dia, porque a gente tem hoje meios para que a gente possa fazer essa pesquisa e escolher aqueles que são melhores. Não vote naqueles que chegam aí de última hora, dizendo, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Pesquise, olhe, tenha um olhar mais atento, que a gente está passando por um momento muito importante no nosso país, a consciência política, todos esses fatos que acontecem, o povo também está muito atento, não só da capital, mas do interior, Fernanda, é muito importante a gente dizer isso, nas roças, nos lugares, às vezes com 80 quilômetros de uma sede do município, a gente consegue ver que as pessoas ali estão atentas, olhando quem é você chega, as pessoas olham, pesquisa sobre a sua vida. Então eu acho que o povo do nosso Brasil, especialmente da nossa Bahia, está mais consciente. Eu acho que nós teremos agora no dia 7 de outubro uma eleição, vamos dizer assim, mais tranquila com relação à escolha dos nossos representantes. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer o senhor, a sua presença aqui. Nós iríamos debater ainda a respeito do projeto do senhor, já aprovado aqui na casa, que era sobre o combate e a prevenção ao bullying, mas não temos tempo e o senhor volta de uma próxima vez para debater conosco, tá? Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos os telespectadores. Eu que agradeço estar aqui um pouquinho falando do nosso dia a dia, dos nossos projetos, como funciona essa casa. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.